Olá, eu me chamo Caroline de Souza Dibe e eu desenvolvi o trabalho de silagem de resíduos de abacaxi da indústria processadora de frutas com 5 níveis de ureia. Como introdução, a silagem de resíduos industriais de abacaxi apresentou composição química e características fermentativas, cor, odor e pH favoráveis, podendo ser utilizada como alimento alternativo para a determinação de bovinos de corte em confinamento. No entanto, sua maior desvantagem para a utilização é o elevado teor de água, segundo Prado 2003. Foi utilizado a ureia como aditivo, que já vem sendo frequentemente utilizada no processo de ensilagem. Como objetivo, visto que as silagens de resíduos de abacaxi têm necessidade de aumentar o teor de matéria seca, o trabalho visou avaliar a influência da utilização da ureia como aditivo em 5 níveis, sobre a composição química bromatológica e as características de fermentação. O trabalho foi realizado no Laboratório de Bromatologia da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os resíduos de abacaxi foram adquiridos em indústrias processadoras de frutas da região de Santarém e foram homogeneizados. Foi utilizado alinhamento experimental inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições, diferindo nas adições de ureia, sendo eles T1 com 0% de ureia, T2 com 0,5% de ureia, T3 com 1% de ureia, T4 com 1,5% de ureia e T5 com 2% de ureia. A ureia, juntamente com os resíduos de abacaxi, foram homogeneizados e compactados manualmente com soquetes de madeira em silos de PVC. E depois foram vedados com auxílio de fita e guardados por 45 dias. E as amostras retiradas para levar a estufa de circulação forçada de ar a 55 graus por 72 horas. E aqui está um moinho utilizado para moer as amostras após a retirada da estufa. Após 45 dias, os silos foram abertos e foram feitas avaliações sensoriais das silagens, que foram de acordo com a metodologia descrita por May et al. Em 1989. E aqui estão as imagens das silagens durante as avaliações sensoriais. O ensaio de estabilidade aeróbica foi feito em baldes acondicionados em sala fechada com temperatura controlada em 27 graus. Na imagem é possível ver que cada tratamento foi duplicado, sendo um balde usado para a medição de temperatura e o outro para o pH. A estabilidade aeróbica foi calculada com o número de horas de silagem, após a abertura do silo elevar-se 2 graus acima da temperatura média do ambiente, de acordo com o Kelly et al. 2001, demonstrado por essa equação. A composição química bromatológica do resíduo de abacaxi com adição de ureia por níveis foram obtidas de acordo com as técnicas descritas por AOAC em 1990. Para matéria seca, matéria mineral, matéria orgânica e análises de fibra detergente neutro, FDN, e fibra detergente ácido, FDA, que foram determinadas de acordo com Van Surst em 1991. Como demonstrado na tabela 1, as silagens apresentaram boa qualidade, classificadas como satisfatórias nos níveis de adição de 0 a 2%. Não demonstraram, então, alterações significativas nos parâmetros analisados. Todas estão com odor agradável característico de silagem, com coloração mais clara ou mais escura, porém, em relação ao teor de matéria seca, todos foram classificados como inadequado. Na tabela 2, os tratamentos também não apresentaram diferenças significativas entre si, sendo todas classificadas por avaliar as possibilidades de risco. Na tabela 3 estão apresentados os resultados obtidos através da análise estatística, junto com o erro padrão da média e a probabilidade de todas as análises bromatológicas realizadas. É possível verificar que em todos os parâmetros analisados, os níveis de ureia influenciaram tendo uma boa probabilidade, diferindo de cada tratamento, com exceção da análise de FDN, onde não houve influência, visto que a probabilidade foi de 0,34, não tendo variação entre os valores obtidos, uma vez que o teor de FDN está relacionado diretamente com a taxa de ingestão da forragem pelos animais. Esse teor, então, deveria estar entre 50% a 60%, o que não foi o caso dos tratamentos, visto que o maior valor de FDN foi de 43,1 do tratamento com 1% de adição de ureia.
Na figura 13 estão representadas as temperaturas médias das silagens de resíduos de abacaxi com adições de níveis de ureia. Podemos ver que os tratamentos com 0,5%, 1,5% e 2% se mantiveram estáveis enquanto temperatura, tendo pouca variação. Já os tratamentos com 0% e 1% tiveram um aumento significativo após as 48 horas. Na figura 14, estão representadas as temperaturas médias das silagens de resíduos de abacaxi com adição de 5 níveis de ureia em comparação com a temperatura ambiente. É possível ver, então, com mais clareza quando ocorre a quebra de estabilidade de cada tratamento. Dessa forma, vemos que o tratamento com 0%, 0,5%, 1% e 1,5% tiveram a quebra de estabilidade às 48 horas após a abertura dos silos. Já o tratamento com 2% teve sua quebra de estabilidade às 72 horas. Na figura 15 estão demonstrados os níveis de pH obtidos através das medições efetuadas simultaneamente com as temperaturas durante o ensaio de estabilidade, sendo medido 3 vezes e retirada a média de tais resultados para maior confiabilidade dos resultados finais. É possível verificar que após as 72 horas houve um aumento significativo no pH dos tratamentos, o que influencia nas perdas de matéria seca e nutrientes, implicando diretamente na qualidade da silagem. Como conclusão, as silagens sem ureia apresentaram menores teores de matéria seca, matéria orgânica e digestibilidade de matéria seca e maiores valores de FDA. A avaliação sensorial quanto ao aspecto nutritivo e aspecto sanitário das silagens foram classificadas como satisfatória e avaliar possibilidades de risco. Quanto ao pH, as silagens apresentaram 3,46 a 4,42 até 60 horas, o que, de acordo com as classificam como de boa qualidade. Quanto à temperatura, as silagens apresentaram quebra de estabilidade às 84 horas. E, por fim, todas as silagens demonstraram alta recuperação de matéria seca, não diferindo entre elas. Meus agradecimentos à FABESPA, à UFOPA, ao Laboratório de Bromatologia, à minha orientadora e às agroindústrias.